Meus irmãos, o reverendo Milton, ele solicitou que eu estivesse trazendo um assunto nessa escola dominical hoje, né, que ele entende que pode ter dificuldades em relação a esse assunto. Muitos irmãos podem ter dúvidas sobre isso. Então eu me dispus a falar sobre esse assunto, não acho ele assim tão complicado, mas de fato é possível que os irmãos tenham dúvidas. E não só os irmãos que vieram de outras igrejas, mas os próprios presbiterianos. Tá? O meu assunto é sobre expiação limitada. Expiação limitada. Eu lembro muito bem que um dia eu estava expondo essa doutrina numa igreja presbiteriana, muito presbiteriana, né, bem reformada a igreja, e eu estava expondo essa doutrina e tal, e no final uma irmã levantou e disse: eu não acredito nisso de jeito nenhum. Eu falei: tudo bem, a irmã tem direito de não acreditar, mas a minha igreja também não acredita nisso. Eu falei: aí a irmã está enganada, porque a sua igreja acredita nisso desde a sua fundação, né? É um dos 5 pilares da chamada doutrina calvinista, né? Ou doutrina reformada. Como vocês sabem, a igreja reformada, o calvinismo, tem 5 pontos, que não devem ser confundidos com aqueles 5 slogans da reforma. Então existem 5 slogans mais amplos e 5 pontos mais específicos. Quais são os 5 slogans mais amplos da reforma, né? É o só Escritura, só Cristo, só a graça, só a fé e só a Deus a glória. Ele tem todos aqueles títulos em latim lá, né, que os irmãos já decoraram, sabem falar bonitinho, né? Sola Escritura, deixa para lá, né? Só em português está bom. Mas existem os 5 pontos mais específicos que eles estão mais relacionados à salvação. A gente fala em teologia que são soteriológicos. Porque no grego, soteros é salvação. Quem nasce em Salvador é soteropolitano, sabia disso? Não sabia, não? É soteropolitano, porque soteros em grego é Salvador. Então, a soteriologia quer dizer a doutrina da salvação. Os 5 pontos do calvinismo, eles são essencialmente ligados à salvação. Quais são eles? Lembram? Em inglês tem um acróstico, né? Começa com, a flor. A flor é símbolo da reforma, né, do calvinismo. Qual é? A tulipa. Sabe por que a tulipa é a flor-chave, né, a flor do reformado, do calvinista? É por causa desse acróstico aí, do tulip em inglês. Já os arminianos preferem a margarida. Sabia? A margarida. Sabe por quê? É aquela história do bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido, estou salvo. Nunca sabe se Deus o ama ou se Deus não o ama. É brincadeira, obviamente, né? Não tem essa flor lá no símbolo da teologia arminiana, mas a tulipa, de fato, é um símbolo da teologia reformada, até porque a tulipa existe muito na Holanda. A Holanda tem aqueles campos de tulipa, e lá é que se formaram os 5 pontos do calvinismo no Sínodo de Dort, no início do século XVII. Então, primeiro é depravação total, aí tem o T, né, em inglês, de total depravação. O total, esse é o primeiro ponto, significa que todos os seres humanos são pecadores e não têm livre-arbítrio. Essa é a ideia da depravação total. Não são livres totalmente. São livres relativamente, mas não totalmente, porque só Deus pode ser totalmente livre. Qualquer outra pessoa, se for totalmente livre, vai afrontar a liberdade de Deus. Ninguém é totalmente livre, né? Você só é livre quando começa a liberdade do outro. Ou então você passa por cima da liberdade do outro. Não dá para existir 2 pessoas totalmente livres. Então só Deus é totalmente livre, os homens são livres apenas relativamente. Eles são condicionados por sua natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que nós somos mortos em nossos delitos e pecados. Então, esse é o sentido de depravação total. Não quer dizer que o ser humano não faça nada de bom. Não é esse o ponto. Jesus disse: vós, sendo maus, sabeis fazer boas dádivas, né, aos vossos filhos. Então, a Bíblia não nega que uma pessoa, mesmo sendo má, corrupta, ela possa fazer coisas boas. Mas não são boas
o suficiente para que lhe dê mérito diante de Deus. Porque as nossas boas obras, a Bíblia diz, não passam de trapos de imundícia nesse sentido. Se a gente quiser oferecer a Deus, está aqui minha boa obra, Deus diz assim, isso não cheira bem. Isso aí não está legal não. Porque as nossas obras são sempre mescladas com pecado, com orgulho, com cobiça, com interesse próprio, com vontade de ser recompensado, com vontade de receber aplauso. Todas as nossas boas obras, elas não são perfeitas. Por isso elas não são aceitas por Deus para nossa salvação. Cristo teve que vir morrer por nós. É a história do Evangelho que você sabe muito bem. O segundo ponto do calvinismo é o U, em inglês, né, tulip, que é unconditional, né? Incondicional, eleição incondicional. Então, quer dizer, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo de forma incondicional. Quer dizer o quê? Que Ele não pôs condições para nos escolher, porque Ele não seguiu condições, não foi porque viu alguma coisa boa em nós. Você é tão bonitinho, vou te escolher para ser meu filho. Não. Você faz coisa tão boa, não. Incondicional, não viu nada em nós que o motivasse a nos amar. Ele nos amou de forma incondicional. Isso significa eleição incondicional. E aí chega o terceiro ponto, que é o L de limitada. Expiação limitada. O próximo, eu já vou falar sobre isso, então já volto a esse ponto. O próximo seria o I de irresistível. Graça irresistível significa que Deus, quando quer nos salvar, Ele nos atrai para Ele com um amor irresistível. Não quer dizer um amor que coage, não é coação. Deus não vai lá e obriga a pessoa a se converter. Ele não força a pessoa a se converter, mas Ele atrai de forma irresistível, como um imã que vai atraindo, né, para si. Então, isso é a função, é o modus operandi da graça divina. Ela atua de forma irresistível, é isso que diz a teologia calvinista. E, por fim, o P de perseverança. Perseverança dos santos, que quer dizer que todos os verdadeiros crentes serão crentes até o fim. Isso quer dizer certeza da salvação. Mas os teólogos de Dort, do Sínodo de Dort, quando eles formaram essas expressões, eles não quiseram colocar o termo direto sempre salvo. Sempre salvo. Não que eles não crescem nisso, eles criam nisso. Mas eles não queriam que desse a ideia de que é automático, então eu posso fazer o que eu bem quiser, eu posso pecar à vontade, não importa o que eu faço, deixa eu fazer, eu vou ser sempre salvo. Não é esse o ponto. O ponto é, um salvo de fato perseverará até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo, Cristo disse. Então, a fé reformada crê que todo verdadeiro crente perseverará até o fim, porque será ajudado por Deus, Deus o fortalecerá. Isso quer dizer, então, que se um crente abandona a fé de forma definitiva, é porque ele não era crente. Não era um verdadeiro crente. Podia ter sido um cristão, genericamente falando, mas não um nascido de novo. Vamos ao terceiro, que é o ponto do meio, o L do limitada, expiação limitada. Ele é o mais polêmico dos 5, e é o que muitos têm dificuldade de entender de fato. Por isso que muita gente não crê em 5 pontos do calvinismo, mas em 4, né? São calvinistas de 4 pontos. Só aceitam 4 dos 5. Porque eles entendem... o que significa, então, expiação limitada? Mesmo os reformados não gostam muito do título, porque limitada dá a ideia de limitar a salvação, limitar o poder da morte de Cristo, e ninguém quer fazer isso. Ou seja, não é isso que se pretende dizer por expiação limitada. Não se quer dizer que de alguma maneira a expiação quer dizer o resgate que Cristo pagou, a dívida que Ele pagou, o valor da sua morte, que de alguma maneira o valor da sua morte é limitado. Não, o valor da morte de Cristo não tem limites. Ele é absolutamente suficiente
para salvar este mundo, e se tivesse mais uns 20 mundos, ele salvava, e assim por diante. Hoje tem 7 bilhões de pessoas na Terra, mesmo que tivesse 1 trilhão, seria plenamente suficiente para salvar todos. Porém, e esse é o ponto, não foi destinado a fazer isso. Não foi destinado a fazer isso. O ponto é, Deus não planejou que a morte de Cristo fosse por todas as pessoas, mas planejou, determinou e destinou que ela fosse especificamente para aqueles que havessem de crer, para os crentes. Então, não é, talvez o termo limitada ele seja dúbio nesse sentido, e alguns preferem o termo definida, expiação definida, que a ideia é, ela tem um escopo específico, ela é pelo seu povo, definida. Mas o termo limitado é clássico, não adianta a gente brigar contra a terminologia, está aí, basta apenas entender o significado. Significa que não é limitada em poder, significa que é limitada em alcance. O alcance dessa expiação é limitada porque foi destinada a alcançar os que de fato vão ser salvos. Ela está muito ligada, por isso que é muito difícil você ser um calvinista de 4 pontos, porque os 5 pontos eles sobrevivem juntos ou caem juntos. Eles são todos interligados. Veja, se Deus elegeu de forma incondicional os que serão salvos, por que é que Ele mandaria seu Filho para morrer por não eleitos? Por quem não faz parte desse plano ou desse escopo, né? Por que razão Cristo derramaria seu sangue por pessoas que não foram eleitas, que não foram escolhidas por Deus? Então, seria o mesmo que dizer que um ponto está contra o outro. Se a gente entender que Cristo veio e morreu de forma indiscriminada, indistinta por todo o mundo, então não faz mais sentido falar em eleição incondicional. A eleição também cai junto. Parece-me que esse é um argumento teológico bastante forte. Todos os pontos do calvinismo, os 5 pontos, ou eles sobrevivem juntos, ou eles caem juntos. É a minha opinião. Evidentemente que há pessoas que conseguem crer em 4 pontos. Né? Eles não são modernos, não. Já tem gente, desde o século XVI, havia uma escola francesa de um homem chamado Moshe Amirault, onde se fundou uma teoria chamada de amiraldismo. O amiraldismo era um calvinismo de 4 pontos. Não a tulipe, mas a tuípe. Tira o L e tira uma pétala da tulipa e fica tuípe. 4 pontos. Vamos lá, então. O problema é o seguinte, vamos tentar definir aqui o que nós queremos tratar. Todos os cristãos creem que Cristo morreu para redimir, Ele morreu para pagar dívida, para pagar uma dívida. A pergunta é, por quem? A dívida de quem Ele pagou? Então, os reformados calvinistas entendem que Ele pagou uma dívida específica, a dívida do povo dele. Os demais crentes, e são os demais mesmo, porque aí são todas as demais correntes teológicas que existem, e que quais são todas nesse sentido arminianas, nesse sentido apenas, creem que ele não morreu especificamente por ninguém, mas que foi uma morte genérica. Ele morreu para pagar uma dívida hipotética, não uma dívida real, uma dívida hipotética. Ou seja, ele pagou uma dívida de forma genérica. Agora vai depender de cada pessoa usufruir ou não dos benefícios dessa dívida. Então,
segundo essa teologia que não é calvinista, não é reformada, nesse ponto, como é que funciona? Depende da fé. Cada pessoa, se crê ou não, se ela crê, então significa que ela vai se apropriar daquele benefício. Se ela não crê, significa que ela não vai se apropriar daquele benefício. Às vezes se usa a ilustração de um caso interessante que aconteceu nos Estados Unidos no século passado. Um homem, não deve ter sido o único caso, mas esse caso é usado, um homem foi condenado à morte. Você sabe que o governador do estado que condena à morte, ele pode, na última hora, ligar lá e absolver, e dizer, não mate o cara. E alguns estados permitem isso. Esse sujeito ele foi condenado à morte, e na última hora o governador ligou e disse, não execute. Não execute. E esse condenado disse assim, eu não aceito esse perdão. Pode executar. E então a pessoa foi executada. Então às vezes se usa essa ideia, Deus quis perdoar todo mundo. Ele quis perdoar todo mundo indistintamente. Ele mandou o seu filho para morrer por todo mundo. Então ele ofereceu o perdão para todo mundo. Agora as pessoas, muitas dizem, eu não quero, eu não aceito, né? E portanto vão pagar. A ilustração é muito bonitinha, né? Mas no meu entendimento ela não é bíblica. Ela não está de acordo com o ensinamento bíblico. Porque então, veja, se Deus de fato, através da morte de Cristo, tivesse comprado o perdão para todos, dependendo só da aceitação ou da rejeição de algumas pessoas, a melhor coisa que nós poderíamos fazer era nunca pregar o Evangelho para ninguém. Porque se nós não pregássemos o Evangelho para ninguém, ninguém rejeitaria o perdão. E se ninguém rejeitasse o perdão, todos seriam salvos. Porque no final, ele pagou por todo mundo. Todos as tribos indígenas, distantes, nunca se deveria ir lá pregar o Evangelho para aquela gente. Porque se a gente vai lá e prega para eles, corremos o risco de fazê-los perderem o perdão de Deus, se o perdão de Deus foi assim conquistado para todo mundo. Parece-me que isso tornaria inversa a própria noção de que nós devemos pregar o Evangelho. Para os reformados, Cristo morreu apenas pelos eleitos. Apenas pelos verdadeiros crentes. Porque, veja bem, quando Cristo veio, viveu e morreu, já tinha gente no inferno nessa época? Já tinha gente perdida, condenada nessa época? Todo mundo que viveu antes. Cristo morreu até por gente que estava no inferno já. Como assim ele morreu por todos? Então, ele morreu por todos que existiram antes dele, por todos que existiram depois dele? Sim. Mas os que estavam antes já estavam todos no inferno condenados. Ele morreu por eles também? Que valor a morte de Cristo teria por pessoas condenadas? Que sentido... Por que Deus desperdiçaria alguma gota do sangue de Cristo por pessoas já totalmente perdidas e condenadas? Por que Cristo morreria por um Judas que estava destinado a ser o filho da perdição? Por que Cristo daria pérola aos porcos? Como ele próprio diz, né? De que maneira, por que razão ele faria isso? Nos parece, meus irmãos, que a morte de Cristo não é uma coisa genérica.
não foi um evento assim só provisório ou provisional. A Bíblia descreve a morte de Cristo de maneira muito específica. Nós chegaremos lá. Meu roteiro aqui vai ser, primeiro, expor então biblicamente a doutrina e depois responder às objeções, os textos que são levantados, especificamente contra ela, se tem ou não resposta a essas objeções. Vamos começar lendo João capítulo 10. Vamos lá. João capítulo 10. Antes ainda de ler João capítulo 10, há na Escritura um certo contraste quando se fala da morte de Cristo, porque às vezes se diz que ele morreu por muitos, às vezes se diz que ele morreu por todos. Nós temos que entender essa tensão. Por exemplo, antes de João 10, veja Mateus 20, 28. Mateus capítulo 20, verso 28. Ele diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E dar a sua vida em resgate por muitos. É interessante aqui, ele não diz por todos, mas por muitos, que dá a ideia de um grande número, mas não necessariamente cada pessoa do mundo sem exceção. Cristo disse que ele veio, essas são palavras dele, ele veio para dar a vida dele em resgate por muitos. Mas em outras passagens, dá a impressão de que ele morreu por todos. Por exemplo, 1 Timóteo capítulo 2, pode abrir lá, capítulo 2, verso 6. Paulo, falando sobre Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens, disse que ele é aquele que a si mesmo se deu, mesma palavra, em resgate, e o termo é todos, por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, afinal, qual é a verdade? Cristo morreu, deu a sua vida em resgate por muitos ou por todos? Das duas, uma, ou todos significa muitos, ou muitos significa todos. Só dá para ser uma dessas duas opções. É verdade que em todos se inclui muitos. Seria um argumento lógico dizer, o fato é todos, porque quando Cristo fala em muitos, onde tem todos, tem muitos. Esse é um argumento lógico. Por outro lado, a pergunta é se todos realmente significa cada pessoa sem exceção, ou se todos significa de fato muitos. É isso que nós temos que responder. Agora vamos lá para João capítulo 10. Cristo descreve neste capítulo a sua relação com os seus discípulos, usando a figura principal de um pastor que possui ovelhas, que é o dono delas, e que cuida delas, e que faz tudo o que é necessário para que elas sejam bem guardadas, bem cuidadas. Ele diz aí no verso 10, o ladrão, que não é um pastor, ele vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Começa a falar aqui do que ele vai fazer. Ele vai morrer por ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vira o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Eu não sou assim, eu sou bom pastor, eu não vou abandonar as minhas ovelhas, eu não vou fugir. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim.
Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Mais uma vez ele repete isso: eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Mas eu não tenho só essas, ele fala no verso 16, ainda tenho outras ovelhas, mas o termo é o mesmo, outras ovelhas, não deste aprisco. O que será que ele está falando aqui, né? Aprisco. Aprisco é o lugar onde ficam as ovelhas, né? É uma metáfora, provavelmente, dos dois apriscos onde Cristo tem ovelhas. Qual o primeiro aprisco? Israel. Qual o segundo aprisco? Gentios, né? Os estrangeiros. Então, ele tem ovelhas nesses dois apriscos. Os discípulos ali eram ovelhas do aprisco de Israel. Mas ele fala, mas eu tenho ovelhas de um outro aprisco. Mas são ovelhas. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Isso tem a ver com o vão por todo mundo, prego o evangelho. Elas vão ouvir a minha voz. As verdadeiras ovelhas, está dizendo, elas vão ouvir a minha voz. Então haverá um rebanho, não dois rebanhos, um de Israel, outro do gentio, um rebanho só, composto de dois apriscos. Dois apriscos, mas um só rebanho. Então haverá um rebanho, porque só tem um pastor, né? E um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ou seja, eu tenho que morrer pelas minhas ovelhas. Eu preciso morrer, tanto por essas quanto por aquelas. Tanto por as desse aprisco, quanto as por aquele outro aprisco. A pergunta que tem que ser dada é: ovelhas são todas as pessoas do mundo sem exceção? Ou ovelhas não são todas as pessoas do mundo sem exceção? O texto é que tem que responder, não a gente, não o nosso pressuposto. O texto tem que responder. Será que o texto responde? Continuamos lendo. Verso 19. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu, porque o ouvis. Outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então, aqui você começa a ver as pessoas do aprisco de Israel, muitas delas, dizendo, esse cara é um endemoniado, não sei o que lá. Muito bem, isso vai chegar num desfecho daqui a pouco. Verso 22. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo. Dá para passear no inverno, viu? Eu falei sobre inverno antes aí, né? Passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Portanto, o texto responde: se ovelhas são todas as pessoas sem exceção, dos dois apriscos, ou se não são. O texto diz que não são. Porque Cristo disse, vocês aqui que acham que eu tenho demônio, vocês aí que não creem, que viram os sinais, que viram os milagres, que deviam crer, mas não creem, vocês não são das minhas ovelhas. E por isso não creem. Olha que interessante, não é a ordem ao contrária. Geralmente a gente pensa assim, o fulano não crê, então ele não é a ovelha de Cristo. Não, ele não é a ovelha de Cristo, por isso ele não crê. É um resultado, a incredulidade
É o resultado direto de não ser ovelha de Cristo. Mas por que tudo isso? Porque Cristo disse que dava a vida dele pelas ovelhas dele. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Vocês não são minhas ovelhas. Então ele deu a vida por eles? Não faz sentido. Não faz sentido. Não tem lógica pensar isso aqui nesse texto. Repito mais uma vez. Cristo disse: eu vim por causa das minhas ovelhas para morrer por elas. Eu tenho ovelha do aprisco de Israel, eu tenho ovelha do aprisco dos gentios. Eu dou a vida por elas. Ah, mas o Senhor não sei o que lá. Vocês não creem, eu sei que vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Se vocês não são minhas ovelhas, eu não morro por vocês. Essa é a lógica. Essa é a mais pura e simples conclusão que se pode ter. Como é que ele pode morrer se não são minhas ovelhas? Ele disse que morria somente por elas. Isso parece se confirmar ainda mais em João capítulo 17, verso 6. João capítulo 17, verso 6. Bom, essa aqui é a chamada oração sacerdotal de Cristo. O capítulo 17 todo é uma oração que Cristo faz ao Pai, revelando coisas extraordinárias do relacionamento dele com o Pai, a unidade que ele tem com o Pai, mas especialmente o propósito do Pai, que o Filho assumiu, de redimir um povo para si, as ovelhas, de redimir o seu povo. É o mesmo João, tá? É o mesmo contexto. Ele está falando do seu povo, das suas ovelhas. Então, ele diz no verso 3, Vamos começar desde o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Até aqui dá para entender o que Cristo está falando. Olha só, Cristo tem duas obras, uma na terra, outra no céu. Ele é sacerdote em dois lugares, na terra e no céu. Na terra, ele é o sacerdote que se oferece como sacerdote e vítima. Ele é o próprio cordeiro. Isso é o ofício sacerdotal dele. Ele está morrendo, cumprindo um ofício sacerdotal, morrer pelo seu povo. Mas ele também exerce uma função no céu como sacerdote. Lá ele é nosso intercessor. Ele intercede por nós. Agora, se você desvincular uma coisa da outra, fica complicado. Por exemplo, você diz, ele morreu por um grupo, ele morreu por todo mundo, mas só intercede por alguns? Como fica isso? Bom, se a obra sacerdotal terrena dele está desvinculada da celeste, então Cristo fica um tanto quanto esquizofrênico aqui, Não dá para desvincular uma da outra.
O ponto é, se Jesus morreu pelo mundo inteiro, ele precisa interceder pelo mundo inteiro. Se ele morreu pelo seu povo, ele intercede somente pelo seu povo. Essa é a lógica que eu estou tentando demonstrar. Essa passagem nos fala da segunda parte. Ele diz que ele não roga pelo mundo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que são teus e que tu me deste. Por esses eu rogo, por esses eu peço. Não rogo por Judas, especificamente. Porque ele diz, eu guardei todos o que o Senhor me deu, exceto ele, o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. De maneira que, e isso nós vemos na prática, né? Porque quando Pedro e Judas traem a Cristo na mesma noite, um foi advertido, o outro foi incentivado. Para um ele disse, Satanás reclamou a sua alma para te peneirar como trigo. Eu, porém, roguei, intercedi, para que a tua fé não desfaleça. Por outro, ele não disse isso. Ele disse, Judas, o que tiver que fazer, faze depressa. Uma diferença muito grande, chocante para nós. Qualquer pessoa lê isso e fica, mas é isso mesmo. Não dá para ignorar o que está registrado. Um discípulo recebeu intercessão, o outro não. Um discípulo é sua ovelha, o outro não é de fato. A consequência, lógica de tudo isso é que ele pagou a dívida de um deles apenas. Ele não pagou a dívida dos dois. Essa é a base principal da doutrina da expiação, né? Em Efésios 5, 25, 27, né, nós entendemos que Cristo morreu pela sua igreja, pela sua noiva. Efésios capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a ideia é que Cristo morreu pela sua igreja, do passado, do presente e do futuro. Nós não sabemos quem será a igreja do Senhor amanhã, quem será a igreja do Senhor daqui 100 anos, 200 anos. O ponto não é tentar definir o número, porque isso ninguém sabe. O ponto é apenas entender que uma coisa é a igreja, outra coisa é o mundo. Deus tem um amor por sua igreja, um amor especial por ela. E Cristo veio para pagar a dívida da sua igreja. Todos aqueles que virão a crer no futuro farão parte da sua igreja. E, portanto, perceberão que Cristo pagou a dívida deles também. Mas o que define não é o momento em que a pessoa crê. O que define é o real propósito de Cristo lá na cruz, o que ele de fato estava fazendo lá. Se era uma coisa genérica ou se era uma coisa específica. Nós entendemos que era uma coisa específica, outros entendem que era uma coisa genérica. Bom, se era uma coisa genérica, se Cristo não morreu especificamente por ninguém, mas por todos, é aquela história, né? Todos é ninguém. Se ele morreu por todos, mas não por alguém especificamente, em tese, pelo menos,
poderíamos dizer que seria possível que ninguém fosse salvo. Nenhuma pessoa. Claro que isso não vai acontecer porque já tem muitos salvos, mas poderia ser que não. Porque tudo dependeria da pessoa. E já pensou se ninguém cresce no Evangelho, em toda essa história? O céu ficaria vazio. Nenhuma pessoa entraria no céu. Isso não aconteceu, é óbvio, nem vai acontecer, mas não porque dependeu da vontade humana, não porque dependeu da boa vontade dos homens. O céu não vai estar vazio, mas não é porque os homens decidiram crer em Cristo. O céu não estará vazio porque Deus amou o seu povo. Ele sabe quem é esse povo, ele tem suas ovelhas, desse aprisco e daquele aprisco, e ele vai conduzi-las, elas ouvirão a sua voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É o propósito de Deus e não pura e simplesmente a vontade humana. O que exatamente Cristo fez na cruz? Então, aquela famosa expressão de João 19:30 é muito interessante. João, capítulo 19, verso 30, eu uso apenas como uma ilustração. Isso aqui daria um estudo só disso, que poderíamos ficar semanas falando sobre esse ponto específico. Mas apenas para resumir o que Jesus fez na cruz. Verso 30 de João 19 diz: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Vocês sabem, né? Essa expressão, está consumado, é um termo usado no mundo comercial e religioso também, lá do primeiro século, que significava pago. Por isso algumas versões até colocam assim: está pago. Pago. O que Cristo fez na cruz não foi criar um grande depósito celeste de créditos que ficariam disponíveis a quem quisesse ou não, mas foi pagar algo. Pagar algo específico. Tinha uma dívida e essa dívida foi paga de forma específica. Não é que pagou 10 a mais ou 5 a menos. É exato. A ideia é: a dívida foi paga de forma exata. Tem uma dívida, essa dívida foi paga. Cristo pagou essa dívida na cruz. É por isso que ela não pode ser a dívida de todo ser humano. Porque se for a dívida de todo ser humano, aí inverteu. Aí não é o céu que vai estar vazio. Aí é o inferno que estará totalmente vazio. Se ele pagou a dívida de todo ser humano, o inferno está vazio, porque ninguém mais pode ser condenado. Então, no plano eterno de Deus, nós entendemos que ele pagou a dívida do seu povo, de todos aqueles que haveriam de crer. Mesmo que a pessoa pense que seja só porque ele previu o futuro, nós cremos que porque ele destinou, ele determinou o futuro, ainda assim, Cristo morreu para pagar a dívida destes que creem, destes que haveriam de crer. Uma dívida paga, não apenas provisionada. Vá para Romanos capítulo 3 e veja também a expressão que Paulo usa nesta passagem para descrever o que Cristo fez. Romanos capítulo 3, versos 23 em diante. Romanos 3, verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então está aí o problema. O problema é o pecado. Todo mundo pecou. Está todo mundo perdido. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça,
por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Olha essa palavra aí. Propiciação, no verso 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé. Propiciação significa cobrir. Por isso havia o propiciatório lá em Israel. A arca tinha uma tampa, sobre essa tampa eles aspergiam sangue. Era uma ideia de que o sangue cobria a transgressão. O sangue cobre a transgressão. Quem recebe isso está perdoado. Quem recebe isso não tem mais nenhuma dívida, nenhum débito para com Deus. Propiciação quer dizer apaziguar a ira de Deus. Está totalmente apaziguada, pacificada a ira de Deus. Se Cristo fez propiciação por todos os homens, sem exceção, inferno vazio. Ninguém pode ser condenado. Ninguém vai para o inferno. Todos vão para o céu. Porque é universalismo. Está todo mundo salvo. É claro que ele não fez isso por todos. Porque a Bíblia não ensina que todos serão salvos. Mas que o povo de Deus será salvo. Consequentemente, nós temos que concluir que propiciação, ou está pago, está consumado, é um trabalho específico, feito para o seu povo. Mais uma vez, não é uma questão de ter limitação de poder. É simplesmente propósito. A limitação está no propósito. Por quem ele quis que seu filho pagasse a dívida. Ele não quis que seu filho pagasse a dívida de todos os seres humanos sem exceção. Mas ele quis que pagasse a dívida dos que creriam. Todos, por isso o termo todos não é errado, mas todos os que creem. Todos os verdadeiros salvos. E agora você já começa a entender, o caminho da argumentação para rebater as objeções que vão aparecer na Escritura, os textos falando que ele morreu por todos. Quem são esses todos, então? Vejamos. Comecemos com João 3,16, o famoso João 3,16. O que diz João, capítulo 3, versículo 16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Aí está o termo, mundo. Deus amou ao mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, a ideia é, Deus amou cada pessoa sem exceção, e deu o Filho dele para morrer por cada pessoa sem exceção. Mas é isso que o texto está falando? Será que esse é o sentido? Mundo é um termo genérico, não é um termo específico. É um termo usado de forma genérica. Às vezes você fala, todo mundo foi ao casamento. Espera aí, até os chineses estavam lá, 1 bilhão e 300 milhões de chineses, mais os indianos, ia faltar lugar. Não é todo mundo sem exceção. É um sentido genérico. Um grande número. Mas não necessariamente cada pessoa sem exceção. Eu sempre falo o seguinte, se a gente conseguisse achar uma única pessoa na Bíblia, não nos interessa apenas no texto bíblico. Se a Bíblia falasse de uma única pessoa que Deus não amou, eu já não poderia mais dizer que mundo aqui é cada pessoa sem exceção, porque teria pelo menos uma exceção nessa história, não é? E não é que tem? Amei Jacó, não amei Esaú. Não amei, o texto diz. Então, todo mundo tem que ser todo mundo, mas desconto Esaú. Entendeu?
desconta o Esaú dessa história. Talvez desconta o Judas também. Vai aumentar essa lista, hein? Essa lista vai ficar grande daqui a pouquinho. Não quer dizer cada pessoa sem exceção. Todos é um termo também genérico, não significa necessariamente cada pessoa sem exceção. Aliás, a limitação já está mesmo aí, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, de fato, onde que a morte de Cristo é eficiente, eficaz? Por quem ela é eficiente? Onde vai acontecer a vocação eficaz, diz os reformados? Nesses. Porque esses são os por quem, de fato, ele morreu. Aqueles que creem nele. Lá em 2 aos Coríntios, há uma dessas passagens também que assustam um pouco, né? Quando se fala em expiação limitada. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Muito bem, está aí, né? Cristo morreu por todos. Então, por que nós estamos dizendo que ele morreu só por alguns? Ou por muitos? E que todos não é todos? Porque todos não é todos. Aliás, vejam o que o texto diz: um morreu por todos, logo todos morreram. O que quer dizer isso, então? Inferno vazio. Totalmente vazio. Porque se ele morreu por todos e esses todos também morreram, pagaram suas dívidas. As dívidas estão pagas. Aquele sentido lá de Romanos 6, né? Que em Cristo nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo para uma nova vida. Então, das duas uma, ou Paulo está ensinando salvação universal, ou todos não são todos. Ou ele está ensinando salvação universal, ou ele está dizendo que todos aqui são todos os crentes. Mas é isso, não precisa ser muito inteligente para perceber que é isso. Um morreu por todos, todos os crentes, todos os que morreram também, os que morreram com ele e que ressuscitam com ele para uma nova vida. Então, todos não é um termo que significa cada pessoa sem exceção do mundo, mas é um termo que significa todos os verdadeiros salvos, todos os verdadeiros eleitos. Uma outra passagem usada contra a expiação limitada é essa que já mencionei no início. Vamos para ela agora com mais detalhes. 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2. Verso 6, que diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para entender quem são esses todos aqui, temos que voltar ao início do capítulo 2. Verso 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí ele vai dizer quem são todos esses homens. Verso 2: em favor dos reis e de todos os que se acham vestidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então, 3 vezes ele menciona todos aqui nessa passagem, mas ele disse quem são esses todos aqui. Todas as classes de homens, reis. Quer dizer, não tem que pregar só para os pobres, Paulo estava falando, mas tem que pregar para os reis também, para os que se acham vestidos de autoridade. Tem que orar por eles, para que eles se convertam, porque se eles se converterem, nossa vida fica menos difícil aqui. Essa é a lógica aqui do apóstolo Paulo. Então, não quer dizer cada pessoa sem exceção, quer dizer apenas todo tipo de pessoa. Deus não faz acepção de pessoas.
Isso quer dizer que ele não rejeita o pobre, mas também não rejeita o rico, desde que se converta. Desde que se converta, todas as classes de pessoas são perfeitamente aceitáveis em Cristo. Não há problema em dizer que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, genericamente falando. Não há problema, porque Deus manda o seu evangelho ser pregado a toda criatura. E a pregação do evangelho, ela é sincera da parte de Deus, ela não é com algum tipo de reserva, né? A pregação é sincera. Por isso que se fala muito em todos, porque a ideia é não restrinja, não limite o escopo da pregação do evangelho. Ele tem que ser pregado a toda a criatura. Calvino dizia, Deus, ele oferece sua mão aberta a todas as pessoas, mas segura a do eleito. Porque se ele não segurar, ninguém segura essa mão. Mas a mão é ofertada para todos. Evidentemente, ele segurará a mão do seu povo. O mais difícil dos textos, meus irmãos, é 1 João, capítulo 2. Vamos lá. Última passagem. Esse, sem dúvida, é o texto mais complexo e é o que convence muitas pessoas da expiação universal e não da expiação limitada. Temos então que ver se esse texto realmente ensina isso. Capítulo 2, verso 1, 1 João. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então aí está o texto que, de fato, na primeira leitura, ele pode dar, se a pessoa estiver fazendo a comparação aqui entre nossos como da igreja e do mundo inteiro como os de fora da igreja, ele vai concluir que Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Mas isso nos conduziria àquela outra ideia, já dita agora há pouco, do universalismo. Ou seja, estaria todo mundo salvo. Se Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro, ou seja, de cada pessoa sem exceção, se mundo inteiro quer dizer cada pessoa sem exceção, então nem Judas, nem Esaú, todos estariam salvos, porque ele é a propiciação por eles também. É preferível pensar que João está fazendo uma comparação entre aquela igreja que ele está falando, uma igreja específica, e as demais igrejas do mundo inteiro. É como se ele dissesse, não, ele não é a propiciação só por nós, filhinhos, com quem eu estou falando, mas ele tem feito isso, ele tem feito propiciação pelos crentes do mundo inteiro, mas subentende-se crentes, não subentende-se qualquer pessoa sem exceção. É desse modo que a teologia reformada interpreta esta passagem, mostrando que João está escrevendo para um grupo de cristãos e está dizendo que não só eles devem pensar, nós não somos exclusivos, nós não somos os melhores, a nossa denominação, a nossa igreja local não é a única. O Senhor tem um povo para si, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Ele pagou uma dívida, ele fez propiciação por pessoas de todos esses lugares, mas não necessariamente de cada pessoa sem exceção, porque isso contrariaria o que já foi explicado nas outras passagens. A gente tem que tentar harmonizar os textos bíblicos. Ainda assim, algumas pessoas lendo essa passagem preferem pensar que Deus morreu, que Cristo morreu por cada pessoa do mundo sem exceção. Não é um assunto decisivo para a salvação de ninguém, né? Portanto, deve-se respeitar as opiniões diferentes. Não é um assunto decisivo, é um assunto importante, tanto é que é um dos 5 pontos, né, do calvinismo, mas não é um assunto que define quem é salvo, quem é condenado. Então, podemos conviver tranquilamente com irmãos que acreditam que Cristo morreu
por todo mundo sem exceção, mesmo que talvez eu ache, ou alguém mais ache, inconsistente essa posição com o restante da Escritura. Ainda assim, não invalida, né, a comunhão cristã. O sinal tocou, isso significa que acabou. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre isso? Alguma dúvida que tenha permanecido? Pois não, pode perguntar. Acho que o microfone... Você fala alto aí. Fica em pé. Isso, mas pelo menos uma alma teria que se converter, né? Poderia ter o risco de nenhuma. Isso é só hipotético, né? Tanto para lá quanto para cá é só hipotético. O que ninguém quer fazer e nem deve mesmo é limitar o poder da morte de Cristo, né? Ele é amplamente suficiente. Porém, o ponto só é esse mesmo. Ele é específico ou ele é genérico, né? Muitos conseguem crer e viver em paz com a ideia de um sacrifício genérico. Há que se respeitar. Por outro lado, né, a teologia reformada sempre entendeu que o sacrifício de Cristo é específico. Isso mostra a identificação dele com as suas ovelhas. Ele tem ovelhas e outras que não são ovelhas. Pois não, pode perguntar. Bom dia, reverendo. Certa vez eu tive um pastor que faleceu há pouco tempo, na Igreja Nacional pela Apologética, e ele lamentou que eu tivesse me tornado presbiteriano e disse o seguinte, né? Eu fiz uma pergunta para ele, foi quando ele ficou chocado. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, supondo arqueologicamente provado que em 1300 já haviam índios no Brasil, então esses índios foram salvos ou não foram salvos? Obviamente, a menos que Deus mandou um anjo ou trasladou o Filipe, né? Porque o Filipe teve uma hora que ele saiu voando do lugar e foi para o outro lado, né? Ele não foi pregar lá para o eunuco, a não ser que Deus fez a mesma coisa, pegou o Filipe e fez ele pular do Oriente Médio diretamente para o Brasil. Deus poderia ter feito isso? Poderia, mas a Bíblia não diz que ele fez. Se ele não fez isso, eles pereceram. Todos os que com lei pecaram, com lei perecem. Todos os que sem lei pecaram, sem lei perecem. Não tem desculpa. A ignorância não exime de culpa. A ignorância, porque senão seria exatamente isso. A melhor coisa é não pregar para ninguém. Vamos silenciar e deixar as pessoas serem salvas pela ignorância. Eu não estou discutindo, né, não podemos discutir se Deus pode ou não usar meios extraordinários para salvar alguém. Ele pode, ele é Deus, ele faz o que ele quiser, ele é Deus. Porém, nós não temos, né, descrição bíblica dizendo que ele faz isso, ou que ele fez isso. A não ser que a gente vire Mormon e acredite que o anjo Moroni veio e falou para Joseph Smith antes dos americanos, antes dos ingleses chegar na América e antes dos brasileiros portugueses chegar aqui, eles acreditam nessa coisa de que um anjo pregou lá para os nativos americanos antes dos descobrimentos, né? São coisas infundadas, não tem fundamentação teológica, bíblica e nem histórica, né, para isso. De maneira que, por mais doído que possa ser ao nosso coração, né, mas nós não podemos admitir que a Bíblia ensine salvação sem pregação do Evangelho. Esse é o modo ordinário através do qual Deus salva as pessoas. Eu prefiro pensar assim, da seguinte maneira: o Deus que escolhe é o que garante que o Evangelho alcance essa pessoa. Porque senão, como ele escolheria e não providenciaria os meios, seria uma obra quebrada no meio, né? Mas não é assim que a Bíblia descreve Deus. Aquele que iniciou boa obra em vós há de completá-la. Deus sabe levar até o fim um projeto, uma obra. Então, se ele teve escolhidos entre os tupi-guaranis aqui antes, né, de Cabral chegar, alguém tem que ter vindo aqui, de alguma maneira
anunciar para eles se Deus teve. Se ele não teve, não precisava vir. Pois não. Tem como explicar um pouco a questão de como essa morte genérica, ela destrói o conceito da morte substitutiva, vicária de Cristo, e fazer um paralelo com a questão do sistema sacrificial do Antigo Testamento e como isso tipificava a vinda do Cordeiro de Deus em favor do seu povo? Acho que você já respondeu, você já explicou. O ponto é justamente esse. Se Cristo não morreu especificamente por ninguém, ele não está em harmonia com os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram específicos, né? Pecado tal, traga aqui uma rolinha. Pecado tal, traga aqui um cordeiro desse assim, 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 assim. Esse aqui é pelo povo. Então, todos os sacrifícios eles eram muito específicos, destinados. Não eram, Israel não sacrificava pelo mundo. Israel sacrificava pelo seu povo. Era uma coisa muito definitiva. E Cristo vem, é o cordeiro que amplia isso para o mundo, mas continuamos pensando que é um mundo de eleitos, e não um mundo genérico, sem exceção, todo mundo e assim por diante. Isso realmente enfraqueceria. Mas, como eu disse, temos que respeitar as opiniões diferentes. Nesse sentido, quem consegue viver em paz com a ideia. Porque o que muitos tentam justificar mas que Deus é esse que só quer salvar alguns e não quer salvar todo mundo? Essa é a grande dificuldade. Vamos admitir, o problema está aqui. O problema está nesse ponto, porque para muitas pessoas isso é inadmissível. Eu não posso aceitar que Deus tenha esse direito todo, entendeu? Como assim? E eu, como é que fico? É a minha vontade, e a vontade dos outros. Então, o grande problema, a grande disputa, em última instância, está neste ponto. A dificuldade que qualquer um de nós tem, mas outros têm mais, qualquer um tem, mas outros têm mais, que é a dificuldade de se submeter ao senhorio e à soberania de Deus. Então a gente tenta guardar um pouquinho dessa soberania para a gente também. A gente tenta manter um pouquinho, é muito difícil abrir mão disso. Irmãos, muito obrigado. Deixar o pessoal ir almoçar aí, porque senão depois ninguém mais vem para a sala. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que esses assuntos são complexos. Nenhum de nós pretende ter a palavra final sobre nada disso, porque só o Senhor é Deus e compreende perfeitamente todas essas coisas. Ajude-nos, ó Deus, a viver em paz e em fé com aquilo que nós conseguimos agora entender, mesmo que por espelho, mesmo que de forma incompleta e imperfeita. Acima de tudo, possamos viver em paz uns com os outros e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo a todos. Luz da lua e a tua voz como o som do mar, o teu silêncio é o meu refúgio e o meu conselho para caminhar. No teu abraço renasce um sonho, no teu carinho desfaço a dor. Por mais que eu tente viver a vida, não tem mais jeito sem teu amor. Raio de sol